Acho que agora eu consegui. Oi, tudo bem? Consegui, Tá me Débora, ouvindo? te chamar. Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Tô ouvindo. Tranquilo, agora tá tudo funcionando. Que eu também não sou assim muito entendida nessas coisas de Instagram, né? Estamos aprendendo aí a fazer Eu assim também, essas sou bem lives, novata essas coisas nisso. assim. Mas enfim, a gente vai aprendendo junto. A gente vai tentando aprender como se faz isso, né? Então, né, nosso papo hoje vai ser sobre a parte terapêutica dos trabalhos manuais. No meu caso, o crochê, porque é o que eu faço, né? Aham, Então tem que ser pelo crochê. Primeiro eu quero que tu presente. Fale sobre o que tu faz, tua profissão, já aham. contei que tu é Então, psicóloga, muito né? Mas prazer, estou enfim, bem tu feliz pode de estar contar. aqui. Eu acho muito legal, assim, a gente cruzar um pouco as fronteiras, assim, né, das atividades e, e entender, assim, as relações que as coisas têm, né, umas com as outras. Então, eu sou a Débora, sou psicóloga, me formei aqui em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul em 2015. E atuo na clínica desde então, né? Tenho algumas outras experiências com outras áreas, enfim. E acho que o Uhum, que é legal, assim, de dividir, que talvez possa ter, enfim, alguma contribuição, enfim, com o que a gente vai conversar, é que eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e algumas atividades, assim, algumas talvez práticas, talvez propostas, enfim, se relacionam um pouco, né, com a psicologia como um todo, enfim, tende a estimular que a gente faça algumas atividades, assim, né, em geral, se, o que tiver a ver com cada um, mas eu estou bem feliz de estar uhum, aqui e dividir um pouco é, algumas eu- reflexões com vocês, contigo. uhum. Para começar, assim, só para gente dar um parâmetro, eu acho que realmente essa situação pandêmica e toda deve ter afetado bastante as pessoas. Mas, assim, a tua perspectiva como psicóloga, realmente aumentou, piorou a saúde mental das pessoas? Ou elas só resolveram começar a procurar Sabe que mais essa semana eu atendimento? O que tu acha? recebi um compartilhamento, alguma coisa que estava rolando sobre isso, assim, né? Muitas pessoas compartilhando, aparecendo assim direto na timeline, assim, de que da década de 80 para cá nunca se procurou tantos serviços de saúde mental, assim, né? Por ansiedade e depressão. E aí a reflexão da reportagem, enfim, era exatamente isso que tu acabaste de falar, assim. O que acontece? A gente tá mais assim, né? A gente tá sofrendo mais por questões emocionais e psicológicas, enfim, ou a gente está buscando mais? E eu não sei a resposta exatamente para essa pergunta, assim, né? Acho que envolve muitas variáveis e muitos estudos para entender o que realmente está acontecendo. Mas o que eu sei é que a gente tem quebrado muito mais assim os tabus com relação a entender que saúde é saúde, né? E que o emocional faz parte disso, assim. Então, talvez tenhamos buscado mais, né? Uhum. São impressões. Assim, eu até te perguntei porque, assim, das pessoas que eu convivo, muitos mais começaram a terapia nesses últimos 2 anos do que antes, né? Então, me deu a impressão que as pessoas foram buscar essa saúde mental que apareceu, assim, com mais força nesse período de pandemia, por diversos motivos, enfim, né? A gente acaba se voltando para dentro, porque não tinha muita Uhum. atividade física, não saía muito. E aí me deu a impressão que as pessoas começaram a procurar mais. Assim, ao meu redor, as E isso é pessoas um que eu conheço, fato, me assim, deu essa né? No impressão. primeiro ano de pandemia, acho que isso é um dado também bem concreto de trazer, né? A OMS declarou, enfim, que teve um aumento de 25%, assim, nos casos de depressão e ansiedade. Eles normalmente olham para essas duas coisas juntas, assim, né? E são vários fatores, assim, né? O Uhum, isolamento, a modalidade de trabalho que mudou, né? Então, as relações sociais foram super impactadas, a rotina das pessoas foi impactada, toda aquela tensão, assim, de o que vai ser, né? Aquele cenário apocalíptico, enfim. Tem uma série de fatores, assim, para a gente pensar no que pode ter levado, mas é um fato, assim, que aumentou e muitos profissionais compartilham isso, assim, de uhum, sentir uma demanda maior, assim, nesses últimos tempos, né, em função,
de todas as mudanças que a gente teve que encarar na pandemia, né? Uhum. A questão, assim, a terapia, claro, eu imagino que seja a coisa que, tipo, a pessoa está com algum problema psicológico, ela vai para terapia. É o lógico que as pessoas imaginam, né? Então, se vai fazer terapia. Mas, assim, na tua visão, além da terapia, que outras atividades que a gente pode fazer na vida, em geral, que podem nos trazer essa saúde mental? Eu não sei, eu acho, né, que atividade física nos faz bem também. Eu só digo que eu acho porque eu não posso fazer muita atividade física, né? Então eu não sei qual é a sensação de fazer uma atividade física com bastante tempo. Sim, Mas eu com imagino que sim. O certeza, que assim, que tu me né? Eu diz? sempre falo que nem tudo que é terapêutico é terapia. ah, e aí, por isso, bom, né? Tem algumas coisas que a gente precisa buscar exatamente a terapia, e é um outro processo, é uma outra busca, assim, né? Às vezes uma necessidade, de fato, mas tem muitas coisas que são terapêuticas e que a gente, inclusive, estimula na terapia, né? Uma delas, por exemplo, é essa questão, assim, do sono, de poder, do sono, da atividade Uhum, física, e eu ia incluir o sono também, né? Atividade uhum, física, uma rotina de exercícios dentro sim. das suas possibilidades. Às vezes é algo mais intenso, às vezes é algo que pode ser mais sucinto, mas que tem uma questão regulatória, assim, emocional importante. E aí isso influencia na regulação do sono, por isso que eu me lembrei, né? Que é outra coisa que a Uhum, gente tende a menosprezar, uhum, assim, um pouco, né? Achar que dormir é algo normal e não, a gente precisa se dedicar, cuidar dessa rotina de sono, isso tem uma influência, um impacto grande, enfim, na nossa regulação emocional, alimentação, e aí uma série de outras uhum, atividades, assim, né? Que, de novo, essa questão do que é terapêutico para além da terapia, assim, né? Diversas atividades que às vezes a gente coloca como lazer sim. e talvez não seja propriamente lazer, né? A gente deveria incluir elas como práticas de fato, assim, né? O próprio crochê, assim, já trazendo a brasa pro teu assado, Uhum. assim. É que eu acho que instintivamente, sim. É que eu acho que instintivamente as pessoas acabam fazendo, se sentem bem, né? E acaba não ligando que isso está ajudando psicologicamente, mas a gente acaba fazendo, né? Tipo o crochê que eu faço. Eu estava comentando até há muitos anos que eu faço crochê, desde muito nova, mas que essa questão terapêutica eu só percebi há pouco tempo, né? Por quê? Para mim, o crochê sempre foi muito prazeroso fazer. Eu gostava de fazer, eu gostava uh, do desafio de aprender pontos novos, coisas novas, enfim. E aí, essa questão terapêutica me passou muito tempo depois, que eu já faço crochê, no início ali da pandemia, eu comecei a perceber que aquilo me acalmava. Porque eu vi que, não, realmente, eu tô aqui fazendo meu crochê e minha cabeça tá calma, tranquilizou, né? Hoje eu já uso isso, tô com alguma coisa, não tô conseguindo resolver um problema. Eu paro tudo, pego o crochê, Pois é, e aí te depois eu vou ouvindo conseguir falar, resolver, assim, disso, né? de tu ter te dado Então, para mim, conta, ajuda né? bastante. Depois fiquei pensando o que aconteceria se tu não quando tu não, ou o que acontece quando tu não pode fazer assim, né? Será algo que tu nem te dava conta o quão bem te fazia? Será que quando tu não pode fazer ou enfim, né, acontece algo e tu sente essa falta assim também, né? Sim, eu digo que o crochê é um caminho sem volta que a gente vicia. Mas é um vício bom, porque ele não te dá angústia de tu não fazer, sabe? Eu não tenho, tipo, a abstinência de não fazer crochê, não. Uhum, Tipo, eu faço um dia, eu tenho que fazer crochê, porque eu tenho outras coisas para fazer. uhum, Mas isso não me deixa mal, né? E é bem interessante, porque eu gosto de fazer, me sinto bem fazendo, mas se não der uhum. pra fazer também, tranquilo, né? Pois Não é, é uma mas coisa que me deixa mal talvez ele, assim, ao longo de da não fazer. rotina, seria ruim não poder fazer algo que faz bem e que talvez tu não note o quanto faz bem, né? Porque é um hábito muito construído, assim, então, fico pensando assim, que quando a gente fala essas Uhum, coisas tipo atividade física e as pessoas não notam o potencial de benefício, né? É porque até aquilo se tornar um hábito, é mais difícil, assim, né? Mas depois que se torna um hábito, a gente nem nota o efeito que aquilo tem de bom, assim. Fiquei pensando quanto talvez o crochê tenha esse efeito para ti, assim, né? Não sim, deixa de ser um hábito, mas é um hábito que te traz coisas uhum, boas
tu nem percebe, Claro. mas talvez né, se te privasse disso, tu essa diferença, né? Por ser um hábito construído, Uhum. né? Sim, ia ficar um buraco ali que eu não Aham. ia saber como preencher. Não, é uma coisa que a minha. Porque assim, eu tenho uma mente muito agitada, sempre tive. Mas felizmente, ou infelizmente, como a vida me traz muitos problemas, eu sempre estou resolvendo alguma coisa, então tá tranquilo. Mas em alguns momentos que eu paro e que vamos dizer, não tenho nada para resolver, aquilo me enlouquece se eu ficar parado. Eu não consigo, a minha cabeça tem que estar pensando em alguma coisa. Então aí que vem a minha válvula de escape, que é o meu Uhum, crochê. uhum. Não sei se faz Faz muito sentido isso que eu tô sentido, né? falando. Porque nós tendemos a estar sempre pensando, né? Sempre pensando no futuro ou pensando no que passou e dificilmente a gente consegue. Tu está falando da tua experiência pessoal e óbvio que as pessoas são diferentes, né? Mas em geral, e é muito comum que nós estejamos em Uhum, outros tempos verbais, assim, né? Nesse mundo que a gente está vivendo e aí agora a gente trouxe esse contexto de pandemia que aumentou a ansiedade, é como se a gente estivesse sempre querendo ver o que vai acontecer ou um pouco presos naquilo que já passou e foi difícil, enfim, então é importante poder encontrar o que traz a gente de volta para o momento que a gente está vivendo, né? uhum, uhum. Mas assim, a gente está conversando aqui, eu estou te contando a minha experiência com o crochê, então eu vamos dizer, eu comprovo que ele acalma porque eu faço. Mas existe comprovação científica, ou já tem algum estudo que fizeram sobre isso, ou alguma outra coisa assim que se faça? Não sei, Então, existe alguma assim, coisa assim sobre nesse essa sentido? parte de atividades manuais como um todo, assim, se a gente for parar para olhar as práticas psicológicas, assim, né? Eu fiquei pensando muito, assim, quando a gente falou sobre discutir isso, assim, na questão da arte-terapia, por exemplo, né? Que é algo que é muito praticado em vários contextos, assim, o quanto isso é benéfico para uma série de situações, assim, né? Agora, até na chamada tu colocaste ali, né, o que crochê e mindfulness pode ter a ver. Eu não sei se está todo mundo familiarizado com esse termo, assim, né? Mas nos últimos anos isso até ganhou uma certa fama e cursos e tudo mais. Mas acho que é legal trazer o que isso significa, assim, até para poder dar uma explicação melhor da conexão de uma Uhum, coisa com a outra, né? Mas claro. mindfulness nada mais é do que a atenção, assim, a tradução, não tem uma tradução literal, mas é como se fosse uma atenção plena, uma atenção focada no momento presente, assim. Algumas definições que costumam trazer, assim, é que é justamente isso, assim, a gente colocar a atenção de um jeito específico, com intenção, né, um jeito particular, com intenção de estar ali no momento presente sem nenhum julgamento. E normalmente existem algumas práticas de mindfulness que a gente chama, né, de atenção plena, que elas são formais, que é então tentar, através da própria observação dos pensamentos, da observação do corpo e da respiração, voltar para o momento presente, né? E isso é um aprendizado, é um processo, é uma prática, né? Como se fala, assim, que tem um pé na meditação, assim, né? Mas existem as práticas informais. Eu não sei se você quer me Uhum. fazer alguma pergunta também sobre até aí, ou posso seguir? Hum, Não, Tá vai, bom. vai, vai falando E que as na dúvida práticas eu te mais interrompo. informais não são exatamente relacionadas a essa atenção da mente, do corpo, da respiração. É justamente poder fazer atividades do dia a dia ou atividades, por exemplo, crochê, né? Alguma atividade que a gente possa desenvolver com essa intenção de estar 100% ali. E tanto as práticas formais como as informais, isso sim, eu não falo exatamente dessa prática manual que a gente está falando, mas práticas de atenção plena tem muitas evidências de bem-estar, assim, né? De melhora do bem-estar, de redução de estresse, ansiedade, enfim, mas de sensação de bem-estar como um Uhum. todo, assim. Então, não existe algo olhado pro crochê, mas acho que é uma É, relação que a gente é, está fazendo de fazer essa atividade com atenção plena, né? E o claro. quanto isso, pela tua experiência, enfim, Uhum. faz sentido. É uma atividade. Que o crochê é uma atividade manual repetitiva, né? É como eu estava me lembrando, a meditação
assim, tem que tentar pensar e pensar no presente, pensar na tua respiração, pensar no que tá fazendo agora, e o crochê assim, tu fica ali contando os pontos, porque normalmente a gente tem que contar os pontos conforme o trabalho que a gente está fazendo, e aí tu conta ali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e naquela repetição é que o cérebro parece que ele vai, né, acalmando, ficando tranquilo, a gente não pensa. E essa questão realmente da ansiedade, porque o estar presente, pelo que eu entendo, ele evita a gente ficar pensando no futuro, uma coisa que não aconteceu, ou se Isso. lamentando pelo passado. E a gente está ali naquele momento presente, e aí acalma, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente diz que o crochê diminui a ansiedade, é isso. Ele deixa a gente no momento presente agora para não ficar pensando no. Uhum. Porque o nosso cérebro inventa Uhum. muita coisa, né? Então a É, gente a já gente pensa no usa, futuro um monte de costuma usar uma porcaria. expressão que é sair da própria Não é mente e isso? entrar na própria vida, assim, né? Em outros contextos, assim, mas essas atividades que colocam a gente no Uhum, presente, elas têm esse potencial, né? Esse potencial de é isso, de te tirar da tua mente, de te colocar de volta naquilo que tu tá fazendo, assim. E acho que casa muito, né? E como eu disse, não tem nenhum estudo específico, mas seria muito interessante, né? Mas assim, é isso, são uhum, atividades diárias que a gente pode estar fazendo e estar com a mente em Nárnia, assim, né? Em mil preocupações. Isso vai desde uma refeição que você está fazendo, tu pode estar distraído, vendo no celular, olhando o celular, tu pode estar vendo TV, tu pode estar pensando no trabalho que vem ali depois do almoço, ou tu pode estar ali focado naquilo que tu está fazendo, né? E no crochê é a mesma coisa. Tu pode fazer disso um momento uhum. de atenção plena, de estar ali, de estar concentrado, ou eu fico imaginando, né? Eu não faço crochê, mas eu fico imaginando assim que depois de um tempo, quando tu já tem bastante habilidade, ou já entendeu a receita, enfim, pode acontecer de se perder e de não estar Uhum, focado, assim, né? Agora, essa intenção de eu vou ficar aqui, eu vou sentir a textura uhum, dessa linha, eu vou contar os pontos, eu vou ver quantas, né, que sequência isso faz. Isso é intenção. Isso é essa intenção de estar ali uhum, focado no momento, e claro. aí é como se fosse o Uhum, benefício positivo, ele é uma consequência. Se ele for um objetivo, assim, né? Talvez ele não aconteça, ele tem que vir sim, naturalmente. Então, requer essa uhum, entrega, assim, eu tô aqui pelos pontos, né? Não importa o que vai sair depois. sim. Isso é uma coisa que eu aprendi também, porque eu tenho muito a questão de que eu precisava fazer um crochê que fosse funcional. Eu tinha essa angústia em mim. Tudo que eu fizesse tinha que ter uma função. E eu tô aprendendo agora que não precisa ter função. Ele pode ser só a função de me acalmar. Posso fazer e desmanchar. E comecei a aprender isso há um pouco tempo também, porque me deixava angustiada eu pensar que eu estava fazendo um Aham, crochê que não aham. serviria para nada. Né? Só que eu troquei o meu foco do que é o meu trabalho de crochê hoje. Não é só eu fazer alguma coisa para ter uma função. É eu Uhum, fazer uhum, a uhum. minha terapia. Por aquele Né? momento, né? Então Por é a estar maneira que ali, que eu assim, encaro o né? crochê E hoje. acho ótimo isso que tu está. Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta, não só vou dizer se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, eu estou olhando aqui ver se tem alguma coisa. É só perguntar, que a gente responde aqui, né? O que eu sei, o que tu sabe, Eu enfim, é acho muito só perguntar legal para tu. todos, só ver se alguém Claro, com entrar certeza. e Mas quiser assim, fazer acho alguma muito legal pergunta. tu falar isso de fazer por fazer, porque é exatamente isso, assim, né? Para que isso tenha. É meio que um paradoxo, né? Tu até quer uma consequência ali, mas se tu estiver buscando por Uhum, ela, ela não vai acontecer, né? E se tu tiver um objetivo como um trabalho ao mesmo tempo, uhum, talvez mude o foco, né? Não que isso não seja importante, mas e como nós temos assim muito essa coisa cultural de que sim, tudo tem que ter uma utilidade, né? E não sei se a gente não tem que refletir mais sobre isso, assim, né? O quanto quando a gente fala assim de é. Eu, né, eu tô tentando mudar justamente essa minha visão das coisas. Eu sou muito rígida de que tudo tem que ter uma função, tudo tem que ter uma finalidade, não se pode desperdiçar o tempo, não se pode desperdiçar o material, e eu tô revendo isso, né? O crochê tá me fazendo rever e que não, que eu tenho que fazer algumas coisas. Eu até chamo às uhum, vezes de fazer uhum, nadismo, de uma coisa uhum. que não serve para nada.
mas que me ajuda a melhorar, tem me ajudado bastante. Claro, uhum. Trocar essa visão, sabe, Claro, porque dos meus tem trabalhos muito de essa crochê. cultura, né? A gente tem que estar rendendo, a gente tem que estar fazendo, a gente tem que fazer algo que traga algum resultado, e sim, temos, né? Porque, bom, a vida demanda isso, mas assim, acho que vale esse link com o que nós falamos assim mais ali no começo, de que tem acontecido que tem tanta gente ansiosa, estressada e deprimida, né? Será que o quanto esse estar no presente e fazer algo Uhum, simplesmente por fazer pode ter se perdido, assim, né? Em outros modos de vida, as pessoas uhum, faziam isso, assim, nem tudo precisava de uma utilidade específica, se serviço era consequência, né? Talvez a gente precise resgatar um pouco isso, assim, né? Atividades que a gente possa uhum, fazer atividade pela atividade, né? E o crochê, as atividades manuais como um todo, elas têm uhum, muito essa característica, assim, né? De fazer pela atividade, né? Se isso, tipo, for gerar algo, depois é outra coisa, né? uhum. É, se eu for ficar falando em questão de benefícios do crochê, e para mim, eu vou te dizer olha essas coisas, porque além de fazer ele me acalmar, a satisfação de ver um trabalho pronto é uma coisa que aumenta a autoestima, sabe? Que me faz me sentir bem. Então, eu sempre digo, às vezes a gente se sente mal ou se sente menor, se sente ineficaz porque não consegue fazer algumas coisas. E o trabalho de crochê, quando eu vejo ele pronto, quando ele está pronto, quando está acabado, é uma sensação maravilhosa, assim, é uma questão que me deixa eu me sentindo, vamos dizer assim, produtora, eu Uhum, consigo uhum. realizar alguma coisa bonita, né? Acho que Claro. é assim que os artistas se sentem, quem faz uma escultura, quem faz uma coisa, até comparar com Uhum, quem uhum. faz cozinha, né? Quem cozinha para a família ou para os amigos. Acho que deve ser essa mesma sensação que eu tenho quando eu Até trabalho, quando eu porque termino a peça que eu gostaria de crochetar, trabalho, cozinhar é né? arte Não sei, mesmo, né? mais ou menos Assim, isso. é. Então, eu acho que essa sensação Uhum. eh, faz todo sentido, né? Agora, Então, eu te escutando falar sobre isso, assim, de ter essa sensação e aquilo que a gente fala de fazer por gostar, né? Em atividades de trabalho ou de outras coisas, assim, que tu precisa fazer porque gosta e não pelo reconhecimento que vem, né? Não é que a gente não queira o que vem depois, mas ele é muito consequência de tu estar uhum. ali presente. Não tem como ter essa sensação se tu tivesse É. lá na frente pensando nela lá no Hum. futuro, né? Pensando nessa sensação, bom, para que ela venha depois, precisa estar ali fazendo e curtindo aquele momento, né? Vai ser uma consequência Uhum. de tu ter estado ali, assim, olhar para Uhum. aquela peça maravilhosa, assim, e poder sentir essa satisfação, né? Sim. É. A Ana Maria colocou aqui no chat se pessoas com depressão se animaria ou pioraria, porque acalma a mente. Acho que, da minha opinião, depois da tua, Débora, mas eu acho que o crochê para depressão é incrivelmente benéfico, por essa questão de acalmar a mente também, mas Uhum, muito mais por essa questão da autoestima, porque a gente se sente produtivo, a gente deixa de pensar as bobagens, ou deixa de focar no problema uhum, e foca numa uhum, coisa produtiva e boa. Eu acho que para mim é uhum. isso. Eu acho que É, para tem quem tem uma coisa depressão é bem perfeito. importante, assim, sobre depressão, que a gente fica com aquela ideia da pessoa que está paralisada, né? Monótona, e de fato é assim. Mas não significa que a mente não esteja agitada e remoendo muitas Uhum, coisas, assim. Então, de novo, talvez entre essa questão de sair da mente, né? E a gente sempre fala que quando quem está numa fase assim deprimida ou tem um diagnóstico de fato assim, fazer atividades é sempre o primeiro passo. Às vezes pensar é muito difícil, né? Quando alguém está muito deprimido, assim, é tanto pensamento e uma emoção difícil de dar conta que pensar se torna algo até meio difícil, assim. Então, poder ter uma rotina, ter atividades diárias, ter uhum, coisas que tirem a pessoa disso é fundamental no primeiro momento, para depois pensar o que está gerando, né? Então, talvez é, ter isso, assim, eu tenho uma encomenda aqui e, para fazer, né? Alguém está esperando esse amigurumi, está esperando. É algo que, na verdade, coloca a pessoa em atividade, né? Então, de novo, a gente está usando um exemplo, um recorte, mas é uhum. importante, né? É interessante é, não, mas é interessante eu dizer isso porque isso é uma das coisas que eu faço quando eu já passei alguns períodos depressivos.
E uma coisa que sempre me ajudava muito, e sempre me ajuda, até hoje eu faço isso, é que assim, eu paro de pensar em qualquer coisa e eu me ponho em Uhum. atividade, em movimento, sabe? E isso é uma coisa que eu estou dizendo realmente ajuda e é o que eu faço. Eu vou me arranjar alguma atividade que eu faça, que eu tenho que fazer, Uhum. que me faça, seja um compromisso que eu tenho Uhum. que fazer Uhum. para me tirar daquela inércia, né? Isso é uma coisa que eu, Acho que é essa frase que tu e falaste, né? empiricamente eu Tirar da faço. inércia, assim, não é distrair, não é fazer mil coisas para não pensar, não. Na verdade, é super importante ter alguma Uhum, atividade que tire da inércia para organizar e sentir que dá para dar volta e aí sim começar a pensar, né? É um caminho que às vezes se torna mais uhum, eficiente é, do que outros jeitos, né? sim, é. A Betina perguntou, acho que ela não viu o início, se crochê e meditação tem a ver. Em tudo, né, Débora? Porque a gente está conversando, crochê e meditação praticamente andam Eu ali, acho né? que de Um do novo dá lado do pra outro. gente trazer essa ideia, assim, né, de que é uma Porque é. atividade que foca no presente. E a gente tem uma ideia da meditação como não pensar em nada, e na verdade não existe não pensar em nada, né? Mas é realmente poder perceber os seus pensamentos, Uhum, perceber o que está sentindo, perceber o momento, até tentar estar no presente e não preso nos pensamentos, né? Então, essas atividades informais de meditação, elas podem ser uma prática quase que uhum, meditativa, assim, né? Como a gente falou ainda, a gente está supondo, né? A gente está fazendo essa uhum. relação, Eu lembro, mas é uma atividade em paralelo, sim. assim. Mas eu lembrei agora eu lembrei agora de um livro que eu li do professor Hermógenes, que é a pessoa que trouxe o yoga para o Brasil. E no livro dele, ele coloca que a gente deveria fazer tudo tipo, com a técnica do yoga, por exemplo, escovar os dentes de forma com yoga, que é o quê? Enquanto tu escova os dentes, pensa se tu está escovando todos os dentes, escovou dentro, escovou fora, porque, e já aconteceu comigo, deve acontecer com as pessoas, às vezes a gente está ali, fazendo escova os dentes, será que eu passei a Exato. escova do outro lado? Não lembro. Tipo, é tão automático que a gente está fazendo, que a gente esquece. Então, justamente fazer as atividades do Uhum, dia de forma uhum, meditativa, de aham. pensar em tudo que se faz, né? O crochê me facilita isso porque eu preciso de atenção para fazer. Mas talvez a gente colocar isso em outras etapas ali, em outras Muito, funções, né? E é isso que nos eu ajude bastante, comentei né? antes, assim, para isso existe evidência, né? Existe evidência científica, assim, de que fazer as coisas estando no momento Uhum, presente aumenta a nossa flexibilidade psicológica, que é basicamente a capacidade de lidar com a vida, né? De lidar com os eventos e com as coisas, e essa sensação de bem-estar, assim. uhum, E acho que faz muito sentido tu trazer isso dessa tua leitura, enfim, porque mindfulness é um conceito da psicologia que foi estudado, mas que ele vem de uma origem oriental, né? É basicamente assim como se, bom, o que que acontece com gente que está uhum, sempre meditando e fazendo yoga e vivendo uma vida assim de outro ritmo? Por que que elas, que tá levando elas a estarem assim, né? Então, o John Kabat-Zinn, que foi quem começou a estudar isso, assim, meio que uhum, trouxe isso para o campo da ciência, assim, né? Será que tem alguma coisa nesse estilo de vida que faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas, assim, menos estressadas. E na verdade foi se vendo que tem, né? E que essas práticas no dia a dia não precisa, porque essas meditações mais orientadas, de prestar atenção na própria mente, no próprio corpo, talvez precise de uma orientação, precisa aprender, assim, por onde que eu começo, como que eu respiro, né? Mas isso que tu uhum, falaste de escovar os dentes, fazer crochê, fazer uma refeição prestando atenção na textura, no gosto, isso é meditativo, né? E não uhum, precisa que ninguém ensine, precisa que a gente tenha essa intenção, que uhum. a gente não julgue o que está acontecendo, se é bom ou ruim, só esteja ali, Essa intenção. notando, aberto a perceber o que acontece, né? Uhum, sim. A Rosângela perguntou se ajuda para déficit de atenção, se ajuda a concentrar esse tipo de trabalho assim, manual, como crochê, como tu fica fazendo a mesma coisa, Eu não tenho, para quem tem déficit de atenção. Ou eu não irrita mais a tenho pessoa. essa informação, assim, se existe, né, algum dado de que isso ajude, assim. Mas o que acontece é que
no TDAH, no déficit de atenção, às vezes tem situações que a gente chama de hiperfoco, né? É meio, parece até contraditório, né? Mas às vezes, se tem alguma atividade que a pessoa goste muito ou que ela aprendeu e que aquilo é satisfatório, acaba que ela consegue passar Uhum. bastante tempo fazendo aquilo ali, né? Então, se não sei se ajuda ou não, mas assim, pode ser que alguém com déficit de atenção consiga passar bastante tempo ali e possa ter esse benefício também, né? Mas é interessante pensar sobre isso, assim, não sei qual seria Uhum. o efeito, né? Essa ideia não. É, nessa ideia eu não tinha pensado, assim, se ajuda ou não. O que eu ouço muitas pessoas me dizerem, a maioria das pessoas que eu conheço, acho que 90% das pessoas que não fazem crochê me dizem que não tem paciência para fazer crochê, né? Daí eu penso, não, mas é que tu não precisa ter paciência para fazer crochê, Uhum, só tem que ter uhum, dedicação e vontade, porque uhum, a paciência tu vai uhum, aprender com o crochê, é ele que vai te ensinar, né? Então é uma coisa meio contraditória para quem não faz, para quem não tem essa questão de fazer a atividade, um uhum, artesanato, alguma coisa, mas eu acho que é isso. Não precisa ter a paciência, né? Tu tem que ter a vontade de querer, né? uhum. Isso sim. Tendo a vontade, a paciência ela vai surgindo conforme a gente vai fazendo. Perfeito, Ela né? que Que eu vai nos acho que dar isso também, de novo, cai nisso, assim, de a gente entender as coisas mais como processo do que como finalidade, né? Assim, quando tu fala da paciência de aprender o crochê, assim, é processo, assim, eu vou fazendo, talvez a paciência vai se construindo ao longo do caminho, né? E claro que tem uma questão de aprendizagem envolvida e adulto, que quando vai começar Uhum, qualquer atividade, precisa de muito mais foco, né? Muito mais intenção de uhum, aprender algo do que sim, uma criança que está em plano de desenvolvimento e, não sei, tu aprendeu uhum, criança, né? sim. Sim, eu aprendi muito pequena, muito criança, e como eu tinha muita curiosidade de fazer as coisas de crochê, a minha mãe me ensinou os primeiros pontos básicos e ela me trazia revistas, que naquela época não tinha internet, então tinha uma revista na banca que ensinava. E eu ficava horas lendo aquela receita e é difícil tu entender o crochê escrito, né? Hoje em dia é mais fácil ter crochê, vídeos que te ensinam e tu vê a pessoa fazendo. Mas tu aprender o crochê escrito é muito difícil. Eu acho que eu só Uhum, consegui porque eu era realmente criança, porque eu era novinha e o cérebro estava fresco. Porque realmente, se hoje eu tentasse, eu não sei se eu conseguiria, né? Pegar uma receita escrita e uhum, aprender que tem que fazer ali. Porque realmente o nosso cérebro ele resiste. Aquilo que é novo não tem espaço. O cérebro não deixa entrar fácil. Né? Tudo que é novo, que é diferente, a gente tem que colocar uma gama de esforço exatamente. até que aquilo Uhum, se torne natural. uhum, Né? Porque realmente é bem isso. Então, nessa idade, assim, agora, assim, eu uhum, sinto que é bem mais difícil aprender coisas uhum, novas. Né? Para outras uhum, coisas, enfim, né? Eu acho difícil aprender. Então, por isso que o crochê também é uma coisa que as crianças poderiam uhum, aprender muito fácil e é muito bom. Sabe? Eu acho poucas crianças fazem crochê, porque é pouco incentivado. Mas eu acho que seria muito uhum, bom para as crianças, porque é uma atividade uhum, que, na minha infância, uhum, era minha brincadeira. Eu amava fazer. Era a uhum. melhor coisa que É tinha quando eu interessante conseguia salvar pensar no olho nisso, uma assim, né? O palhinha. quanto a gente nós estimulamos muito mais as crianças a outras atividades e artesanato, música, artes em geral, pelo menos na nossa cultura, talvez não sejam tão estimuladas. A gente tem que buscar mais fora, assim, né, do ambiente escolar, enfim. Eu acho que tem mudado Uhum, de uns tempos para cá, né? Mas que bom seria poder aprender essas coisas mais uhum, cedo, né? E ao mesmo tempo, assim, acho que nunca é tarde, né? Não, é o que tu é, falaste, precisa de mais foco, mais intenção, mais uhum, vontade de estar fazendo por fazer, assim, de estar no processo, né? Pode ser um pouco mais difícil, mas não impossível. uhum. Sabe que é interessante? Interessante, agora eu lembrei também do Jonas, que eu conversei na outra semana, que fiz a live com ele. E o que eu achei interessante no Jonas é que a vontade dele aprender a fazer o crochê, a vontade dele aprender a fazer os amigurumis, é porque ele começou a Aham. materializar os bonecos que na infância ele não tinha. E eu achei tão legal isso. Uhum, E uhum, essa foi a motivação uhum, dele, sabe? Eu percebi isso com a nossa conversa. Que ele gosta de fazer crochê e ele se dedicou a fazer crochê. Hoje ele faz peças, ele é um artista, realmente ele faz peças muito lindas, ele cria.
E criar no crochê é uma coisa bem Uhum. difícil, por Aham. causa desse amor dele pelos bonecos, né? Ele disse, hoje eu posso Uhum. produzir Eu os achei bonecos muito que eu não legal, tive eu na minha assisti a infância. live de vocês, eu gostei muito Interessante, de né? ouvir ele falar, assim, e além disso, de ele poder, né, Uhum, usar a criatividade para tornar os bonecos reais, assim. Fiquei pensando muito, assim, na relação que uhum, quem pratica atividades manuais tem com o tempo também, né? Falou um pouco da história dele, enfim, de o que que ele fazia e tal. E aí fiquei um pouco reflexiva, assim, sobre uhum, isso, né, de como a gente tem essa urgência de como nós falamos até agora, assim, de fazer coisas, de correr, de que tem uma utilidade, assim, e como talvez na experiência dele, no estilo de vida, no ritmo de vida, enfim, o crochê tenha trazido uma relação diferente com esse passar o tempo, né? E tira um pouco dessa urgência que, em geral, a gente uhum. acaba tendo, né? De tudo para ontem, assim, né? É, porque ele, por ser, pela condição física dele, por ser um transplantado, ele não pode fazer atividades que exigem muito esforço, enfim, né? Tem todo um esquema. E aí ele achou uma válvula de escape, que é uma coisa que é fácil de fazer para quem não tem muita força física, e que ele consegue usar Exatamente. todo o Uhum. potencial dele ali, né? Exatamente isso Ele que eu quis realmente dizer. Não trouxe conseguiu essa fazer isso, informação, mas pelo fato de ser né? transplantado, da espera e de tudo mais, assim, né? Isso, Então, achei muito é, legal. claro. Mas é justamente de poder usar o potencial dele e as coisas que ele quer Exatamente. construir de outra forma, né? Bem interessante. Mas muito bem. Se o pessoal tem mais alguma conversa, alguma pergunta, mas assim, acho que eu tirei todas as minhas dúvidas que eu tinha contigo, deve estar tudo mais ou menos a ideia que eu imaginava, assim, do que é o crochê para mim. E assim, para finalizar, tu tem Sempre vontade de tive. aprender crochê? Já pensou nisso alguma vez? Eu sempre tive, eu parei na correntinha, na verdade. A minha nona me É o que as pessoas minha sempre nona falaram. começou a me explicar, me ensinar, enfim, né? Mas quando eu era criança, enfim, como eu era uma criança hum, cheia de interesses, talvez, me interessei por outras coisas também, né? Mas hoje em dia eu sempre, até hoje, fiquei com esse Ah, sim. aprendizado começado, na verdade, e preciso dar seguimento, assim. Então, quem sabe um dia Uhum. eu continuo. Não, a ideia é essa, assim, eu tento passar o crochê, eu tento ensinar o crochê para as pessoas que não conhecem o crochê. Porque eu não sou uma pessoa que tem muitas questões de técnica, de diversidade, eu conheço bem mais o básico. Mas o que eu gosto de fazer é pegar uma pessoa que nunca Aham. fez e tentar incentivar ela a começar. Sabe? Pode ser que ela não goste, ok, cada um tem seu gosto, né? Tem uns que gostam de uma coisa, outros, tudo bem. Mas eu estou sentindo muito de incentivar Uhum. a pessoa Uhum. a começar, a tentar. Porque eu acho que quando a gente está numa mesmice na vida, talvez tentar uma coisa diferente pode Te tirar da ajudar a inércia, tornar a né? vida Como tu falasse, diferente, assim, né? tirar a Essa é a minha pessoa visão das coisas. daquele lugar Isso, né? que Fazer talvez algo não esteja diferente. sendo tão construtivo para Uhum, ela, né? E não sei se tem mais alguma pergunta, mas queria te agradecer uhum, também pelo convite e por poder fazer essas trocas, né? Como eu falei lá no comecinho, assim, acho que é uhum, legal às vezes a gente sair um pouco das fronteiras, assim, e trocar um pouco de ideia, né? No sentido, assim, mais do que está acontecendo, né? O que as pessoas estão fazendo, uhum, quais as necessidades reais, assim, que a gente pode discutir e acrescentar, né? uhum. Eu por isso que eu gosto de. Eu chamei porque eu gosto de pegar tipo, áreas diferentes para a gente trocar ideias, né? Eu te conto o que o coaching me faz bem, tu me conta o que a psicologia tem a dizer sobre isso. Deixa eu te fazer mais uma questão que me surgiu agora, antes da gente terminar, que é a questão assim: essas terapias alternativas, elas são muito boas, né? E eu sou uma usuária muito de qualquer coisa que seja alternativa. Mas eu queria que tu colocasse para a gente assim, a importância que é continuar um Uhum. tratamento médico convencional. Para quem, tipo, é bom curso para quem tem depressão? É, mas eu acho que o principal, eu acho, que é ir para os Uhum. tratamentos convencionais Aham. primeiro, né? É, Me eu fala um acho pouco disso, que assim, que é aquilo que eu já trouxe antes, né? Nem tudo que é terapêutico, ou seja, que te faz bem, que traz bem-estar,
é terapia, é tratamento, né? Assim, então, é muito importante e nos tratamentos convencionais se estimulam coisas terapêuticas que são de fato essenciais no processo, né? Mas quem Uhum. tem um diagnóstico de fato, ou precisa tratar algo, ou está em busca de, por exemplo, autoconhecimento, acho que essas situações, né, tem algo a ser tratado, ou eu preciso de autoconhecimento, não vai ser cozinhando, não vai ser correndo, não vai ser fazendo crochê, que isso vai se resolver, né? Então, talvez dentro do processo de Sim. tratamento se inclua isso como que a gente falou, assim, a importância de se sentir em uma atividade, dos benefícios que isso vai trazer, assim, né? Como eu falei lá no início, de regular emocionalmente, mas não é a partir disso, né? Às vezes é muito necessário que se trate algumas outras coisas Uhum. antes, né? E a terapia, a psicoterapia em específico, ela vai em Uhum. busca do autoconhecimento mesmo, como é que eu funciono, quais são os meus gatilhos, aonde que aperta. E aí sim a gente pensa nos recursos. Então, o que que eu faço quando eu estou me sentindo mais deprimido, mais para baixo? O que que eu faço quando. Né? Mas é a terapia que ajuda a dar esse passo atrás e entender de onde isso vem, né? Às vezes é a Uhum. medicação que ajuda a reorganizar, a regular coisas Uhum. de uma natureza mais orgânica mesmo, né? Então, são coisas que são complementares, né? Até porque esses tratamentos convencionais, eles servem ou Uhum. deveriam servir para que a gente possa estar fazendo essas outras coisas na vida, né? Então, Uhum. É o básico. Assim, eu nem parto da questão de dizer se estar em tratamento ou buscar um tratamento psiquiátrico é coisa só para gente doente, porque eu acho que é básico que a gente se conheça, que se aprenda, mesmo que às vezes a gente não tenha ainda tido algum distúrbio, alguma doença mental, claro. alguma questão assim. Então, para mim, eu já parto do pressuposto que as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente converse, já não levem aquela questão do Uhum, uhum, terapia para louco, sabe? uhum. Que eu acho super chato. Então, vamos partir desse pressuposto que a gente está Exato. sabendo que é para qualquer um, que é para qualquer pessoa, e que todos nós precisamos Claro, por isso que eu falo, né? Quando dessa já ajuda, existe né? um diagnóstico também importante, tem muitas abordagens que às vezes é muito complementar, né? Medicamento com terapia, mas às vezes não existe um diagnóstico, mas existe a necessidade de autoconhecimento, de saber como a gente é, de entender da nossa história, e Uhum. isso requer um interesse, mas eu ouço muitas pessoas brincarem assim, o quanto, né? Fazer terapia para lidar com quem não faz terapia, né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam aqui me falando isso e não deixa de ser Isso, verdade, porque todo mundo tem história. Todo mundo tem história de vida e sim. sim, isso aparece Uhum. no dia a dia, nas relações, né? E se todo mundo pudesse olhar para É, essa história de vida e entender assim, tá, isso aqui, entendi, talvez a gente conseguisse lidar melhor com as nossas emoções, né? Sem ser louco, isso, sem ter algum problema, né? exatamente. Eu acho que essa é a frase que a gente vai encerrar, porque eu ouço muito isso das pessoas que convivem comigo. Eu faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem. Uhum. Acho muito interessante, né? Então, isso é para gente ter essa nossa vida que a gente viver melhor, para a gente se entender melhor num mundo tão conturbado, com tanta informação, com tanta loucura, né? É que a gente possa buscar qualquer tipo de forma de terapia. Se necessário, a convencional e Perfeito. qualquer uma outra que nos faça bem, Também, muito obrigada por certo? esse momento. Então, tá bom. Te agradeço. Uhum, te agradeço também. Em qualquer outra oportunidade, te chamo de novo, se a gente sempre tem dúvidas. E assim, se alguém quiser psicologia, pode procurar a Débora. E se alguém quiser aprender crochê, me Isso procura, aí. que eu tô aí também na Então tá área. bem. Boa semana. Beleza? Então tá certo. Muito obrigada. Tchau, Igualmente, tchau. boa noite para todos e até mais.